Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a esta videoaula e hoje a gente vai falar de citologia. Citologia que é um ramo da biologia que está ligado ao estudo da célula. Portanto, fica meio complicado e difícil estudar a biologia no geral sem antes conhecer a célula. Por isso que hoje pensei em gravar esta aula que é a base da biologia. Portanto, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Pessoal, como eu havia dito que hoje a aula vai ser de introdução à citologia. O que é citologia? Eu acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar acerca da citologia. Citologia é um ramo da biologia que estuda a célula. O que é cito? Cito quer dizer célula e logia quer dizer estudo ou conhecimento. Portanto, citologia é o estudo da célula. Mas, antes de falarmos do estudo da célula propriamente dita, temos aqui um marco histórico, ou seja, o surgimento da célula. Saber um pouco da história de como é que a célula surgiu, ou seja, como é que a célula foi descoberta. Temos aqui um pequeno marco histórico. Temos aqui Robert Hooke. Robert Hooke, que foi um cientista que usou o termo célula pela primeira vez, isto no ano de 1665, lá no século XVII. Ele estava ali bem de boa, observando cortiças. Estão a ver aquela cortiça da planta, um pedaço da planta morta. Ele levou o pedaço de uma planta morta, aquela casca, né? Estão a ver aquela casca que fica na periferia de uma planta. Ele tirou aquela casca, claro, de uma planta morta e levou esta casca para o microscópio. Claro, um microscópio muito primitivo, um microscópio com pouca qualidade, digamos assim. Ele levou esta casca, esta cortiça, na verdade, para o microscópio. E ele foi observar e observou pequenas estruturas, umas estruturas mais ou menos assim, um lugar fechado. Portanto, um lugar fechado no latim quer dizer cela. Cela é um pequeno quarto. Portanto, o diminutivo da palavra cela é célula. É aí que surge o famoso e tão conhecido termo célula, que veio da palavra cela, que do latim quer dizer lugar fechado. Certo até aqui? Que bom. Portanto, anos depois, ou seja, no ano de 1674, ainda no século XVII, veio um outro cientista, né, chamado de Anton van Leeuwenhoek. Este cientista era um comerciante holandês, ou seja, ele vendia roupas, vendia tecidos de roupas. Portanto, ele usava um microscópio um pouco mais potente em relação ao microscópio que o Robert Hooke usou. Ele usava aquele microscópio para observar cada linha, sabe? Cada linha dos tecidos da roupa, aqueles fios mesmo da roupa, estão a perceber? Aqueles fios pequenos para ver a qualidade que o tecido tinha, pois ele era um comerciante muito detalhista. Portanto, ele observando ali os tecidos da roupa, ele viu que havia uma pequena coisa se movimentando naquele tecido. E foi ali que ele descobriu os micro-organismos. Portanto, Anton van Leeuwenhoek foi o primeiro cientista, no ano de 1674, a descobrir os micro-organismos, a observar micro-organismos como bactérias, né, como os espermatozoides, até mesmo os protozoários. Quem descobriu foi Anton van Leeuwenhoek, abrindo assim um caminho para a microbiologia. Ou seja, hoje a gente estuda microbiologia graças aos trabalhos
do Anton van Leeuwenhoek. Portanto, o mérito da descoberta da célula dá-se ao Robert Hooke, porque foi o primeiro a observar célula, por mais que fosse morta. Na verdade, ele observou a parede celular, que é feita de celulose. Por quê? Porque a célula aqui dentro já estava morta, uma vez que ele observou uma cortiça de uma planta morta. Mas o mérito da descoberta da célula dá-se ao Robert Hooke. Portanto, o Anton van Leeuwenhoek foi o primeiro a observar micro-organismos vivos. Certo? Até aqui? Temos aqui Brough, neste caso no ano de 1831, alguns anos depois. Ele observou na célula uma estrutura que ele chamou de corpúsculo. Corpúsculo este que ele chamou de núcleo. Portanto, o núcleo da célula nada mais é que um corpúsculo descoberto por Robert Brough. Este é Robert Brough, isto no ano de 1831. Agora, como vocês podem ver, tem aqui o número 4 e o número 5, que são nomes que eu fiz questão de destacar a vermelho. Por quê? Porque são nomes que geralmente caem nos testes, principalmente para você que pensa em concorrer numa universidade, sei lá, para fazer biologia, ou para fazer bioquímica, ou até mesmo medicina, que é o curso que sei que muita gente concorre neste curso. Portanto, por isso que eu destaquei estes nomes a vermelho, de tão importantes que eles são, certo? Venha comigo. Temos aqui o Matthias Schleiden. Matthias Schleiden, no ano de 1838, ele definiu a célula. Quem era, ou seja, quem foi Matthias Schleiden? Matthias Schleiden foi um botânico alemão. O que é um botânico? Botânico é alguém que estuda as plantas. Portanto, Matthias Schleiden foi um botânico alemão. Ele estudou as plantas, diversas plantas, e ele foi concluir que todas as plantas são feitas por células, ou seja, todas as plantas têm célula. Não existe nenhuma planta que não possui célula. Foi a conclusão que Matthias Schleiden, no ano de 1838, teve. Portanto, foi neste mesmo ano que ele definiu, dizendo a célula é a unidade básica dos seres vivos. A célula é a unidade básica dos seres vivos. Aí, um ano depois, ou seja, no ano de 1839, Theodor Schwann, que era um zoólogo, né? Enquanto que Matthias Schleiden era um botânico, Theodor Schwann era um zoólogo, ou seja, ele estudava animais. Estudando ele animais, ele foi concluir também que todos os animais são feitos por células. Portanto, ele estendeu a ideia de Schleiden para os animais. Enquanto Schleiden disse que as plantas, todas elas são feitas por células, o Theodor Schwann, no ano de 1839, disse que também os animais são feitos por células. É aí que surge a famosa teoria celular. O que diz a teoria celular? Diz que todo ser vivo, gente, todo aquele que é ser vivo, ele possui célula. Ou seja, pelo menos uma célula. Claro, uma célula quando é um organismo unicelular. Mas tudo que é ser vivo tem que ter pelo menos uma ou mais células. Quando são muitas células, chamamos de multicelular ou pluricelular. Quando é uma, chamamos de unicelular. Esta é a teoria celular. E também diz assim: toda célula, ou seja, a célula é a menor unidade viva. O que é que quer dizer a célula é a menor unidade viva? Ou seja, a célula é a menor coisa que consideramos ser viva. Algo mais pequeno que a célula, a gente não considera ser vivo. Ou seja, as organelas, mitocôndrias, cloroplastos, todas aquelas organelas celulares não são vivas, mas sim a célula é que é viva. Ou seja, da célula
para cima, a gente considera vivo, mas da célula para baixo, ou seja, mais pequeno que a célula, a gente não considera ser vivo. Tudo certo até aqui? Que bom. Também a teoria celular diz assim: a célula surge de outra célula. O que é isso? Célula surge sempre de uma outra célula pré-existente. Como? Por mitose, por meiose, né? Claro, principalmente por mitose. Você pode não estar a se lembrar agora, mas você, eu, já fomos unicelulares. Lá na barriguinha da mamãe, né? Quando vem lá o óvulo e o espermatozoide. Quando fecundam, forma o ovo, ou seja, o zigoto, 2N. Aquele zigoto é uma célula. Foi a partir daquela uma única célula que houve divisões metódicas, as famosas segmentações, né? Para formar organismos complexos hoje, como eu, como você. Portanto, a célula surge de outra célula pré-existente. Mas claro, essa aula de mitose, meiose, a gente vai ver lá ao longo das aulas. Por isso, muita calma, não se assuste que estamos juntos nessa, ok? E há aqui uma nota B, que diz assim: muitas células nos organismos multicelulares. O que quer dizer isso? Gente, organismos complexos, como por exemplo nós, mamíferos, somos feitos por bilhões, trilhões de células. São muitas células no nosso corpo. Portanto, nós somos formados de muitas células de diferentes formas. Existem células com formato comprido, existem células com formato mais curto, existem células com microvelocidades, né? Aquelas microvelocidades do nosso intestino delgado. Mas cada célula, cada tipo de célula, a gente vai procurar um vídeo específico para falar de cada tipo de célula. Mas agora, foque aqui. Temos aqui termos importantes, ou seja, conceitos importantes dentro da citologia. Antes da gente mergulhar mesmo a fundo na citologia, é importante que você esteja na tua mente muito ligado, muito focado, sabendo desses termos, porque a gente vai falar muito desses termos. Portanto, é importante que você esteja fresco, é importante que esses nomes estejam frescos aí na tua cabeça, aí no teu cérebro. Falou? Certo. Um organismo, né, um ser vivo, ele pode ser procarionte ou eucarionte. O que é procarionte? Procarionte são aqueles organismos que possuem uma única célula, porque geralmente, se é procarionte, também é unicelular. Então, procariontes são organismos que possuem uma célula e esta célula não tem núcleo diferenciado, ou seja, o material genético, o DNA desses organismos, ele está disperso no citoplasma. Enquanto que, além disso, antes de irmos nos eucariontes, estas células procariontes, pessoal, elas não possuem organelas membranosas. Claro, exceto os ribossomos, que alguns manuais, alguns livros dizem que são organelas não membranosas e outros dizem que são organelas. Mas na raiz mesmo, na raiz, para você que quer concorrer, claro, principalmente para a UEM, que é a universidade mais concorrida, para você que quer concorrer na UEM, tens que saber que uma estrutura dentro da célula, para ser considerada organela celular, é necessário que a mesma esteja envolta por uma membrana. Portanto, esta membrana, os ribossomos não possuem. Portanto, eu não diria que os ribossomos são organelas não membranosas, e sim são estruturas celulares que auxiliam ali na síntese proteica, ou seja, produção das proteínas. Portanto, temos aqui uma célula eucarionte. Aí sim,
Mano velho, célula eucarionte são aquelas células que aí sim possuem um núcleo diferenciado, nem possui aquela membrana nuclear, o que a gente chama de carioteca. Claro, este é o nome antigo, né? Mas vai lá que caia numa prova de admissão, ou mesmo num teste na escola ou na universidade, você tem que saber que carioteca é a membrana que envolve o núcleo, a membrana nuclear. Então, organismos que possuem células eucariontes são aqueles que possuem núcleo bem diferenciado nas suas células, não só como também possuem organelas membranosas, diferentemente das células procarióticas. Estas sim têm ali os próprios ribossomos, que não são organelas, tem o retículo endoplasmático, que se divide em liso e rugoso, tem ali os cloroplastos, claro, quando chegamos a falar das células vegetais, aí sim tem cloroplasto, enquanto que a célula animal não tem cloroplasto. Tem ali complexo de Golgi e várias outras organelas e estruturas também que a gente vai falar numa aula específica quando formos a falar das organelas celulares. Então, a célula pode ser animal ou vegetal, como estava falando aqui, que esta possui cloroplasto, que é a organela que faz a fotossíntese, enquanto que a célula animal não tem. Claro, a gente não faz fotossíntese. Quem me dera se a gente pudesse fazer a fotossíntese. Cara, se a gente pudesse fazer a fotossíntese, a gente não precisaria se alimentar de outros organismos. Mas, enfim, que pena dos animais, né? Que pena mesmo. Enfim, também, continuando, estava a brincar um pouco. É só para descontrair, né? Para não ficar muito quente o nosso sistema nervoso. Ok, vamos lá. Um organismo, ele também pode ser unicelular ou multicelular. Unicelular é o quê? Como o nome mesmo já diz, unicelular. São organismos que possuem uma única célula. Quais são esses organismos que possuem uma única célula? Tem um exemplo? Claro, como não ter exemplo? É possível. É possível falar de organismos unicelulares e não ter exemplo? Está de brincadeira, né? Organismos unicelulares temos, por exemplo, a bactéria, né? A bactéria é um organismo unicelular, mas elas podem viver em colônia, ou seja, você pode olhar no microscópio, ver muitas células, ou seja, muitas bactérias. Na verdade, cada célula que está ali é um organismo, mas elas vivem em conjunto, parecendo um único organismo, mas não, são muitos. Portanto, temos a bactéria como organismo unicelular, temos os protozoários como organismos unicelulares, temos alguns fungos, claro, existem fungos unicelulares, como exemplo a levedura, né? A levedura, aquele fermento ali que a gente faz o pãozinho, o nosso pão lá de casa, nas padarias. Aquela levedura é um fermento, ou seja, é uma célula, um fungo unicelular, mas é unicelular eucarionte. Existem unicelulares, a maioria neste caso, a maioria de organismos unicelulares são procariontes, mas existem aqueles unicelulares eucariontes, certo? Só para você saber aí. Além dos unicelulares, existem organismos multicelulares. Pessoal, dizer organismos multicelulares é a mesma coisa, anota aí, é a mesma coisa falar organismos pluricelulares, ou seja, são aqueles organismos que possuem mais de uma célula. Aí sim eles têm um metabolismo mais complexo, né? Porque cada célula dos organismos multicelulares ou pluricelulares tem uma função, diferentemente dos unicelulares, em que a mesma célula tem que ser usada para a excreção, tem que ser usada para a alimentação, tem que ser usada para a defesa, capturas e tantas outras coisas. Que pena, né? Uma única célula, uma só, tudo isso. Isso é injustiça, né?
Mas fazer o quê? É a evolução, né? O que a gente faz? É a evolução. Pessoal, liguem-se aqui. Existem diferentes formas celulares. Ou seja, como eu vinha falando, né, ao longo do vídeo, existem vários tipos, ou seja, várias formas de células. Existem células com este formato. Existem células com este formato, né? Existem células com este formato, né? Como vocês podem ver, temos aqui o neurônio, é uma forma de célula. Temos aqui as células do intestino delgado, que fazem a absorção dos nutrientes com essas microvelocidades, como se fosse uma mão, né? Como se fosse uma mão. Temos as células musculares, os miócitos, neste caso. Portanto, são várias células. São várias células. São várias células. Mas, como eu havia dito, existirá uma aula, né, para falar dos tipos celulares, para ver se você fica ligadinho ali, para estar pronto para qualquer teste da universidade ou do ensino secundário, né? Enfim, é isso aí. Agora, há uma inquietação aqui. Organismos acelulares. Organismos acelulares? Como são organismos se não têm célula? Então, o que eu quis dizer? Existem estruturas que não possuem célula, como é o caso dos vírus. Os vírus, eles não possuem célula. Portanto, em que grupo a gente coloca se são seres vivos ou não? Mas, segundo a teoria celular, todo ser vivo, né, tem célula. Portanto, os vírus, né, temos aqui os vírus. Os vírus, segundo a teoria celular, eles não são seres vivos, mas sim são parasitas intracelulares obrigatórios. Ou seja, para eles viverem, eles têm que estar dentro de uma outra célula hospedeira. Mas existem alguns cientistas, alguns estudiosos, que dizem que vírus, sim, são seres vivos. Mas eu, em particular, né, segundo a teoria celular, eu diria que, para mim, os seres vivos, os vírus não são seres vivos. Portanto, você também, que está do outro lado da tela, o que você tem que saber para a prova ali de admissão, na UEM, na Unilúrio, na UP, na Unilucongo, sei lá, qualquer universidade, institutos também. O que você tem que saber é que os vírus não são seres vivos, mas sim são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, é tudo. Deixa eu ver, um minuto só. Deixa eu ver se não me esqueci de nada. Ok, agora estamos aqui no último quadro, onde vamos falar dos conceitos, ou seja, dos tópicos importantes dentro da citologia. Então, primeira coisa importantíssima, muito importante, é a membrana plasmática. O que é a membrana plasmática? É o envoltório que reveste a célula. Portanto, toda a célula está envolta, ou seja, está revestida por uma membrana. Qual é a função da membrana? É proteção, ou seja, proteger a célula, revestindo ela. Portanto, é proteção e revestimento. E também a membrana plasmática, ela seleciona. Aqui está secreção. Desculpa, é seleção. Deixa eu retificar agora mesmo. É seleção. Então, a membrana plasmática, ela protege a célula. Protege como? Revestindo ela e não só fazendo também seleção. Seleção do quê? Do que pode entrar
e o que pode sair, o que não pode entrar, o que não pode sair. Porque não seria legal, né? Se tudo que quisesse entrar na célula entrasse e tudo que quisesse sair, saísse. Isso não seria legal para a célula. Então a membrana ela seleciona quem entra, quem sai, quem entra, quem sai, assim sucessivamente. Então aqui temos uma pequena ilustração da membrana plasmática. Claro, isto aqui é só um resumo. A gente vai falar profundamente na aula de membrana plasmática, apenas membrana plasmática. Esta aqui é só uma visão geral, né, para você saber o que você vai estudar a seguir. Temos aqui uma ilustração. Esta aqui é uma ilustração geral de todas as células. Então toda célula possui membrana plasmática. A membrana plasmática ela é formada por fosfolipídios e proteínas. Portanto, a membrana plasmática ela é lipoproteica. Lipoproteica por quê? Porque ela tem fosfolipídios e proteínas. Proteínas essas que podem ser proteínas integrais, ou seja, proteínas que atravessam toda a membrana, ou também podem ser proteínas periféricas. Periféricas por quê? Porque estão na periferia, estão apenas numa região, ou por fora ou por dentro da célula. Então, são proteínas periféricas. Então, temos, para além da membrana plasmática, temos envoltórios externos à membrana plasmática. Ou seja, são estruturas que ficam fora, ou seja, por parte de fora da célula, pela parte de fora da membrana plasmática, desculpa. Quais são esses envoltórios externos à membrana plasmática? Temos glicocálice, claro, calma. A gente vai falar detalhadamente do glicocálice quando a gente estiver a falar da membrana plasmática. Temos glicocálice, podemos chamar também de glicocálix, você que escolhe. Temos também a parede celular, glicocálice ou glicocálix, né, como eu estava dizendo. Também temos a parede celular. Pessoal, a parede celular, né, ela não está em todas as células. Existem células que não possuem a parede celular, como por exemplo a célula dos animais. Nós, por exemplo, nós não possuímos a parede celular, mas claro, a gente vai falar detalhadamente disto aí no próximo vídeo. Temos também aqui transportes pela membrana plasmática, ou seja, transportes através da membrana plasmática. Como eu dizia, que existem coisas que têm que sair ou entrar, também existem coisas que não têm que sair nem têm que entrar dentro da célula. Essas coisas passam ou saem da célula, entram ou saem graças através desta membrana. Então, dependendo do tipo de transporte, a gente classifica, né? Existe transporte passivo, existe transporte ativo e transporte por vesículas. Transporte passivo se subdivide em três, que é transporte passivo. O que é transporte passivo? É aquele transporte que não há gasto de energia. Transporte que não ocorre com gasto de energia, neste caso ATP. Este transporte aqui ocorre sem gasto de ATP. ATP que é a molécula energética dentro da célula. Então, o transporte passivo, temos transporte passivo, a difusão simples, temos a difusão facilitada e temos a osmose. Claro, eu sempre estou a dizer a mesma coisa. Na próxima aula, quando a gente estiver a falar da membrana plasmática, eu falo tudinho para vocês do que se trata exatamente aqui. Temos também o transporte ativo. Como o nome já diz, transporte ativo. É ativo por quê? Porque gasta energia. Energia essa que é ATP, né? Adenosina trifosfato. Calma. Adenosina trifosfato, que é o transporte ativo. Qual é esse transporte ativo? A bomba de sódio e de potássio, né? Bomba de sódio e potássio. Mas também existem outros tipos de bombas, como por exemplo a bomba do hidrogênio, né, que é menos falada, mas existe. É um tipo de transporte ativo. Agora, tem aquele transporte, um tipo de transporte especial dentro da citologia, que é chamado de transporte por vesículas. Cara,
transporte por vesículas é um tipo de transporte ativo. E este aqui gasta mais energia em relação ao transporte ativo. Por quê? Porque para este transporte aqui acontecer, é necessário a deformação da membrana plasmática. E isto cobra muita energia da célula. Portanto, este transporte por vesículas, que é um tipo de transporte ativo, ele é dividido em endocitose, que é quando substâncias estão a entrar dentro da célula, aquelas que precisam entrar. Por isso que endocitose, e tem aquele que é exocitose. Exocitose, quando as substâncias têm que sair de dentro da célula. Endocitose se subdivide ainda em fagocitose, pinocitose. Fagocitose é quando a célula engloba, ou seja, mete para dentro de si substâncias sólidas, né? Uma substância sólida e grande. Claro, grande, digo eu, a nível molecular, né? Visto que a célula é pequena. Também tinha a pinocitose. Pinocitose é quando a célula engloba, ou seja, mete para dentro de si substâncias dissolvidas em água, ou seja, dissolvidas em solventes, em líquidos no geral. Na próxima aula a gente fala disso, calma, apenas para abrir sua mente. Agora, a exocitose, ela se subdivide em excreção e secreção. Excreção é quando a célula tira para fora aquilo que ela não precisa, né? Restos de metabolismos, né? Coisas que não são úteis para a célula. Ela tira para fora dela por exocitose. Portanto, quando a célula tira para fora de si o que ela não precisa, chama-se excreção. Secreção é quando a célula tira uma substância dentro da célula, mas esta substância vai atuar em outra parte do organismo, daquele organismo. Por exemplo, minhas células, ou tuas células, quando elas excretam, as coisas que elas excretam saem para fora do organismo. A urina, são lá as fezes e tantas outras coisas inúteis. Isso é excreção. Secreção é quando a célula produz uma coisa dentro dela e ela envia esta coisa para outra parte do organismo, como por exemplo as proteínas, né? A insulina e o glucagon, né? São duas proteínas que são tiradas dentro da célula para ir atuar aonde? Em outra parte do corpo. Portanto, na próxima aula, né, que será a aula da membrana plasmática, dos transportes, todas essas coisas, a gente vai falar detalhadamente dessas coisas. Então, chegado até aqui, é o final da nossa aula e obrigado para você que assistiu até neste momento. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para não perder as notificações assim que eu postar o próximo vídeo. E coloca seu like. É só, já está. Isso me ajuda muito, mas muito mesmo, a crescer nesta família que é o YouTube. Obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau.